Esse é o modo de apresentação do apresentador. Não precisa ver a tela seguinte, né? Não, não. Eu só preciso ter um jeito fácil de rodar essas telas, só isso. Tá fora, perdeu. Aqui é instantes. Ó, já estamos entrando live aqui. Hoje. Ah, caramba. Hoje. É. Ó, caramba, caramba. Estão me vendo aí? Daqui a pouquinho. O que aconteceu, Rogério? Agora são 6 horas e 56 minutos. Nós vamos a Fortaleza, já que o Ceará tem também a contabilização de mortes do coronavírus. A repórter Germana Pinheiro tem a atualização dos dados por lá para o ouvinte da CBN. Pois não, Germana, qual é a sua informação mais recente a respeito da situação por aí? Durante uma transmissão ao vivo agora há pouco, o secretário da Saúde do Ceará, Dr. Roberto Martins, confirmou as 3 primeiras mortes no estado. São 3 Três de uma vez? sendo 2 mulheres e 1 homem, e ao todo o Ceará registra 235 casos confirmados do novo coronavírus. O Dr. Roberto disse que o governo do estado já entrou em acordo com o Ministério da Saúde para ampliar o número de leitos de UTI aqui no estado e que isso está em processo de viabilização. Ele diz, inclusive, que o único hospital com atendimento exclusivo para casos de coronavírus está no Ceará. 3 minutos. Todos aqui. Finalização. Novo estúdio. Novo estúdio. Cadê a apresentação? O que você procura? É isso aqui? Isso aqui? Deixa eu ver. Você mudou. Ah, já tem gente entrando aí no Facebook, hein? Boa noite, Rogério. Obrigada de novo pela presença. Desligou aí? O que você precisa de ajuda? Fala, Leozinho! Beleza aí? Parabéns! Eu mandei parabéns atrasado pra você, hein? Tem algum engenheiro aí? A gente tá precisando de uma conexão aqui, sabe? Os engenheiros, sabe? Herdeiros da vida, é. Sérgio Rosa aqui, caramba! E a minha, ai, minha querida Renata Rosa! Já chego aí na frente, tá? A gente tá agora... Já estamos chegando aí. Em instantes, hein? Em instantes.
17 horas. Quer trocar de... Mas pior que trocar de notebook... Não, pode ser. Não tá reconhecendo, é isso? Pode pegar esse aqui? Não precisa nem de rede, né? Já abrindo. O que ele perdeu? Não sei. Dá o PIN aqui. Você já baixou no seu Gmail? Aqui? O quê? Você baixou aqui? Não, tá no teu também. Por que só tá HDMI 3? O que... Eu tô entendendo que é a... É a entrada. É a entrada certa? Gente, se vocês vissem a quantidade de notebook aqui. Oi, prima! Tudo bem? Que ótimo. Duplica. Vem pra cá. Tira ele. Onde tá? O HDMI aqui? É do outro lado. Não, aqui. Tem HDMI aqui, Rogério. Ai, meu Deus. HDMI. Foi. Pronto. Não, tira isso que você tá atrapalhando. Você alguma coisa da TV aí atrapalhando. Tá, já apareceu. Não, já está? Já tá aqui, a apresentação já tá aí. Muita calma, hein, gente? Ô, tá lá. Opa. Isso, pera. Ok. E é isso aí. Oi, gente. Oi, que saudade de um monte de gente que tá aparecendo aí. Muita calma nessa hora. Começando também lá no Insta. Muito cuidado aqui agora, fazendo as conexões. Nós tivemos um pequeno contratempo. Pessoal do Insta, já tô chegando aí. Pessoal do Face, já chego aí. Olha, a Adri Lacerda assistindo. Pô, estamos fazendo uma confraria de ex-UBBBs, é isso? Cara, que incrível. Rogério, acho que vai precisar só você estar monitorando aqui, na melhor posição. E... olha o pessoal entrando também aí no Insta, gente. Que maravilha. Um beijo. Rogério, melhor ficar de pé aí, olhando se tava comigo pro lado. Pô, vocês estão me vendo? Não, gente, eu tô ficando mais velha, tô ficando mais baixinha. Eu tô bem aí, dá um ok. Vocês estão me ouvindo bem também?
Eu tava vendo se ia entrar com microfone ou não ia entrar com microfone. Eu detesto microfone. Como estamos? Como estamos no Instagram, Rogério? Rogério tá fazendo as pequenas, tá? Facebook tá ok? Facebook está ok? Tá ótimo. Mandem oizinhos pra mim, por favor, se o som tá bom. Se vocês estão me ouvindo bem, se eu preciso falar mais alto. Eu aprendi a falar mais baixo. Diga, pera só um instantinho. Fala. Não, tá muito próximo. Vai. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo aqui. Oh, que show! Olha lá. Muita gente importante entrando aí, hein? Boa noite, mais uma vez. Olha, a câmera tá sendo movimentada. Tem que ser perto pra mostrar minha beleza, gente. Aos 45 anos, tratamento tem que funcionar uma hora, né? Assim, né? Eu acho que tá performando bem. Pessoal do Instagram, agora sem balançar mais câmeras, por favor, cameraman. Rogério Medeiros está ajudando nessa nossa maratona de vinho se aprende em casa. Quem me viu ontem, quem não me viu ontem, enorme prazer ter vocês de novo aqui. Essa é uma iniciativa da Brindes e Vinhos. Eu sou o Carlos Oliveira. Quem não me conhece ainda, quem não viu as minhas outras lives ou os meus vídeos de YouTube, também as brincadeiras de canto bastante também em Instagram, adoro cantar. Quem era do Unibanco lembra bastante disso. Eu cantava bastante e continuo cantando, tá? Tô improvement, cada vez mais melhorando essa minha linha, mas eu bebo mais vinho também agora do que antes, tá? Em épocas de Unibanco, um beijo pra essa galera que tá aí. Tô com álcool gel na mão, tudo limpinho, todos vocês também, quietinhos em casa. Vamos de novo, sempre lembrando, temos duas transmissões, Facebook e Instagram. Instagram tem um limitador de tempo, tem que ser menos de 1 hora. E mesmo porque também tem tanta gente fazendo coisa boa ao vivo, Instagram, Facebook e YouTube, que assim, vamos deixar também um espacinho para todo mundo falar sobre conhecimento e disseminar conhecimento cada vez mais. E sempre lembrando, iniciativa da Brindes e Vinhos, nós temos já cursos sendo dados presencialmente, uma grandiosíssima parceria da Cláudia Mello Wines, a Cláudia Mello que é uma figuraça também, acompanhem Claudinha lá no Instagram dela, @ClaudiaMelloWines, e outros grandes profissionais que se juntaram à Brindes e Vinhos, que é uma grande plataforma de produtos e serviços do mundo do vinho, tá ok? Se tiver algum problema de som, alguma coisa dando chiado, avisa, tá? Que a gente vai chamar a equipe técnica, que tá toda reunida atrás das câmeras aí, pra ajudar, né, Rogério? Ele deu um tchau lá de trás. Lembrando, hoje é bastante corrido e o negócio dormiu aqui, não deixa dormir. Força, filho, força! Siga-nos, Instagram, @Brindes e Vinhos, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no YouTube e, antes de mais nada, muitos conteúdos geram dúvidas, recebi umas duvidazinhas já da live de ontem e fiquem com o e-mail, contato@brindesevinhos.com.br. Que eu tinha prometido ontem, que a gente ia falar hoje de tipos de vinhos, para a gente contextualizar bem, entender os tipos de vinhos, tá? Entender a vinificação de cada um. A gente não vai sair enólogos daqui, a gente vai entender cada formato de vinho. E eu vou falar bem, porque às vezes o slide pode ficar um pouquinho com letra pequena, mas eu falo para vocês poderem ter uma melhor compreensão aí do outro lado. E as principais uvas, ou seja, atrelada a essa vinificação, a gente já vai também falando as principais uvas através dos tipos de vinho. Então a gente já começa a entrar numa seara mais gostosa de falar de vinho. A melhor coisa é beber vinho mesmo, né? Eu só não estou bebendo aqui, como quem viu a live de ontem, eu tenho 3 filhos, gatinhos, bebês de 4 meses e eles estão aprontões. Eles até estão bem calminhos agora, acho que eles não vão interferir tanto na live como foi no dia de ontem. Lembrando, por que a iniciativa Vinho se Aprende em Casa? Eu quero que vocês, junto com a Brindes e Vinhos, possam entender mais de conceitos. A gente só entra numa viagem de novo conhecimento, de algo que instigue a aprender mais, quando a gente entende uma conceituação. Eu também sou bastante crítica, como foi já o formato de apresentação
de ensino de vinho, ele sempre foi muito burocrático, por assim dizer, com termos muito pesados, tudo. Isso afasta. O brasileiro gosta de entender, o brasileiro gosta de emoção e gosta de entender aquilo que está na mão dele, que está sendo provado e até querer fazer, né? O brasileiro é criativo nisso. E vinho depende muito disso, também de você querer conhecer mais os detalhes, mas que não seja numa riqueza de detalhe que te faça ficar entediado, né? É isso que a gente quer, uma comunicação que possa até você, de maneira descomplicada, entender meios de produção, entender como é um vinho e, de maneira geral, poder compreender mais. Essa iluminação ficou boa? Ou a nossa técnica deu uma cortada de iluminação? Você tirou minha beleza, Rogério, assim... Segue o jogo. 25 de março, começamos ontem a 4 de abril, só um descansinho no domingão, porque todo mundo merece um descanso, né? É tanta live em todos os canais e todas as plataformas que a gente merece um descanso. Pentear gato, né? Fazer aquilo que dá para fazer dentro de casa. Simbora. Aqui é um chartzinho bem engraçado que estava num livro chamado Wine for Dummies. É bem antigo, nossa, da década de 90 e que vem sendo reformulado. Aqui tem uns caras fortões assim que estão numa degustação de vinho e eles não são wine snobs, mas eles são wine tots, né? Ou seja, eles querem entender direto o padrão da isso. E até ele quer recorrer aqui, por exemplo, um cara que tá com Born to Swear, ou seja, nascido para ficar rodando tacinha. O cara fortão perguntando, "Hey man, você chama isso aqui varietal?" Né? Então, ou seja, o cara já tá tentando entender o tipo de vinho, ou seja, vamos ver se a gente chega nesse nível, né, de dá para ser feito. Às vezes numa degustação, não é você tentar demonstrar tanto conhecimento, é você compreender o vinho que está lá do outro lado, para não ficar barrando com os enochatos, por assim dizer. Alguns detalhes e curiosidades diferentes, né? Só para título de curiosidade, 8 a 100, tá meio tenso isso aqui, não sei porquê. 8 a 100 uvas são necessárias, você encontra num cacho. Tá? São só fatos rápidos. 24 cachos fazem parte de uma videira, tá? Quem viu a fotinho de ontem, né? Essa é a média que se tem de cachos por videira. 75 a 100 uvas fazem uma taça de vinho. Isso e também. E finalizando, um barril, ele guarda 300 garrafas e dá mais ou menos, em média, 1.500 copos. Ou seja, próxima festa, vamos levar barril que a festa fica melhor. Os tipos, vamos lá então, já entrando no detalhamento. Quando falamos de tipos de vinho, falamos basicamente de 3, tá? Para todo mundo ficar na mesma conceituação. O notebook tá meio chato aqui. Falamos de vinhos tranquilos. Vinhos tranquilos. Falaremos de vinhos doces fortificados, tá? E vinhos espumantes. Então, para vocês terem em mente, sempre você tem 3 tipos de vinhos, tá? Os vinhos tranquilos, os vinhos doces fortificados e os vinhos espumantes. Não existe nenhum outro tipo de vinho, tá? Nem vinho de jabuticaba, tá bom? Falando então, no detalhamento, os vinhos tranquilos, eles compreendem aqueles que são todos os normais, tá? Que não tem gaseificação, que não tem nenhuma adição, né, de álcool vínico para torná-lo mais potente e fortificado. São os vinhos normais. Todos os vinhos brancos, das uvas brancas todos os vinhos tintos, de todas as uvas tintas que existem e os vinhos rosés. Perfeito, gente? Vinhos doces e fortificados. Aqui vocês não precisam ler muito, vamos lá, é no gogó. Os vinhos doces e fortificados, eles têm que ser entendidos como são as bebidas para serem assim normais como os vinhos tranquilos? Não, são vinhos especiais, tá? Que você sim, você vai degustá-lo, você vai harmonizá-lo com muitas comidas, tá? É possível se fazer harmonizações com vinhos do Porto, desde uma entrada até a sobremesa, tá? Isso é possível, assim como marsalas também, lá da região da Sicília. Aqui é uma categoria muito especial, porque às vezes as pessoas não entendem o que faz os vinhos doces ou fortificados
serem caros, porque eles têm algo em comum. Eles têm um trabalho mais, não só de produção, mas às vezes são uvas até com uma riqueza dela, do nascimento delas e até de micro-organismos que se juntam a ela e provocam fungos tão especiais que fazem desses vinhos quase peso de ouro, porque realmente são quantidades reduzidas, tá? Sempre que falamos de vinhos doces e fortificados, a gente não tem uma grande produção, eles são vinhos especiais. E por serem especiais, menores quantidades. E por serem menores quantidades, vai ser maior o preço, tá? Então tenham em mente isso. E aí até uma brincadeira, o vinho doce ou fortificado, você tem que tratá-lo realmente como uma guloseima. Primeiro porque você não preenche a taça toda, você sempre toma doses menores, já que são vinhos com um alto teor alcoólico e também tem mais açúcar, ok? Falaremos daqui a pouco dos tipos. Espumantes. Bem, as espumantes, a gente entende os espumantes como bebidas que possuem borbulhas, tá? Então os vinhos normais eu não tenho nada, só tenho realmente o suco de uva que fermentou, e aí se passou por barrica ou se só foi aço inox, botou na garrafa, é servido. Podemos comprar e servir. Nos espumantes a gente já tem a categoria de vinhos, tá? Então, gente, vamos lá, vamos aprender. Espumante é vinho, tá? Tem muita gente que acha que espumante é uma classificação de bebida alcoólica. Espumante é vinho. É um vinho que possui borbulhas, que no linguajar técnico se chama perlage, ok? É um vinho mais técnico e mais demorado de ser feito? Sim, em especial quando falamos naqueles que são do método tradicional, que a gente vai passar rapidamente sobre ele. E eles, por demorarem um pouco mais, né, o que se compreende disso? É porque eles estagiam por duas fases do processo de produção, tá? Todo vinho espumante começa como se fosse um vinho branco, tá? Como se fosse um vinho tinto. É um vinho base, você tem um sucão lá de uva, né? Tudo que foi colhido já foi prensado e você vai para uma segunda fase que é a de gerar as bolhas. E a gente vai ver também como que se faz isso. Os principais métodos que vocês têm que ter em mente, sempre vocês vão encontrar nos rótulos, o método Charmat e o método tradicional, que falaremos já já. Vinho branco, só um pequeno detalhe, falei todo mundo, ok, alguma dúvida aí? A nossa equipe técnica tá vendo aí, façam um okzinho pra gente saber, tá? Vamos falar rapidamente de vinhos brancos, entender a mecânica, né, para que vocês vejam conceitualmente. A gente começa com a produção, a gente corta lá a uvinha, corta o cacho junto, leva para um processo de desengaçamento e esmagamento, tá? São máquinas, a boa parte das vezes são máquinas, ou seja, tá bem modernizado o processo. São alguns casos raros que ainda você tem esse desengace manual. E normalmente quando é desengace manual, né, ou seja, esse processo de tirar os bagos, né, dos cachinhos, são vinhos especiais. Eles tentam dar um caráter muito mais legal, né, legal no sentido de priorizar a qualidade, né, se é um vinhedo muito especial, uma quantidade muito reduzida, provavelmente até ele vai ter todo o desengace de maneira manual. Prensagem é o segundo estágio que você tem. Então depois que todas as uvinhas do cacho foram tiradas, você leva para máquinas que fazem prensagem. Pisada de uva, gente, pisada de uva é coisa do passado, tá? Ainda tem algumas vinícolas que usam isso como atração turística, tá? Mas hoje, nos métodos modernos, você não tem mais pisadinhas de uva, ok? Segundo passo, você vai para os grandes tanques de aço inox, que são as coisas mais gostosas da gente ir visitar a vinícola e ver aquelas torres enormes processando o vinho lá dentro e fazendo a fermentação. Só um pequeno, assim, um parênteses aqui, e a gente vai falar isso depois, nos outros dias, né? Muitos vinhos passam por fermentação malolática, vinhos brancos, né? Que dão aquela característica de amanteigado, de tostado, tá, gente? Isso aqui acontece nesse meio tempo. Alguns vinhos brancos passam por barrica, tá? Então esse processo de evolução. E outros podem ir até direto para
garrafa. Então, normalmente quando você vê, né, a ficha técnica do produtor, você olha que para 6 meses de passagem por barrica, o 30% estagiou em barricas de carvalho americano ou carvalho francês e 6 meses em garrafa, tá? Então, é isso que acaba acontecendo nesse processamento do vinho branco. Finalização, né? Você tem uma filtragem e depois uma finalização que é embotelhar, para quem habla espanhol, e coloca na garrafa, põe a rolha, independente do tipo, finaliza e isto vai para mercado. Perfeito, gente? Vinhos tintos, a mecânica é basicamente a mesma também. Eu faço a minha colheita, tá? Levo para uma máquina que vai desengaçar, vai fazer o esmagamento. Aqui um dado até bastante interessante, normalmente o desengace e o esmagamento nas uvas brancas se tira totalmente o cachinho, tá? Todo aquele cabinho, que na aula de ontem até mostrei, ele também tem tanino. Para vinho branco isso não importa, mas para vinho tinto importa e muito, porque contribui com o caráter do tanino que vai estar sendo produzido naquele vinho. Há enólogos que não usam, tá? Até porque é da linha, da escola dele de produção de vinho, e há outros que acreditam muito que os cabinhos só acreditam mais, né, o tanino, ou seja, dão mais vigor ao tanino desse futuro vinho que está sendo feito, tá? Processo de fermentação, ou seja, em tanque de aço inox também, todo mundo vai para tanque de aço inox. Eu estou falando de um fluxo geral, tá? Fazemos uma prensagem, né? Muitas vezes também vocês veem as fotos de gente toda suja, fazendo limpeza de tanque. Realmente é quando faz toda a prensagem para que todas as cascas que estavam lá dentro do tanque, elas completem, né, o seu ciclo junto a essa parte da fermentação. Prensamos, filtramos. Então, ou seja, o vinho já vai se tornando mais límpido, né? Mais limpo, não turvo, né? Isso existem máquinas modernas já para isso. Muitos vinhos tintos, né? Passam por evolução em barrica e da mesma maneira também podem passar só por evolução por garrafa, tá? Mas nesse fluxo reduzido meu aqui, tá? Então aqui, por exemplo, estou exemplificando como uma evolução em barrica e uma evolução em garrafa. Depois você tem o processo de engarrafamento. Vinhos tintos também podem evoluir em barrica e evoluir em garrafa também, tá? Ambos estágios de evolução dão aromas, né, e sabores diferentes, ok? E aí pronto para o consumo. Falando de vinho rosé, essa é a grande sacada. Quando eu vi esse slidezinho, eu falei, não, as pessoas precisam conhecer mais sobre vinho rosé. Muitas vezes chega essa pergunta mesmo para nós lá na Brindisi. Vinho rosé é misturando vinho branco com vinho tinto? Para a maioria dos produtores sérios, não pode. Isso é proibido, tá? Existe, tá? Como tudo existe no mundo, tá? Mas as maneiras sérias de se fazer um vinho rosé são 2 métodos. Um método de contato com as cascas, tá? Contato com as cascas é o método mais usado para se produzir vinhos rosés. E entenda-se o contato com as cascas, justamente aquele momento que eu desengacei e já levei para um tanque de aço inox. Eu mantenho, né? Eu tenho aquele suco que já está começando, né, a sair das uvas. Vinho rosé normalmente é feito de uva tinta, ok? Em alguns casos você faz de uvas brancas, mas você tem que colocar alguma uva tinta, tá? Casca de uva tinta, para que ela dê o tonzinho, o salmão, né? O tutti-frutti, aqueles tons que ficam bonitos no vinho rosé. Na maneira geral, então, você teve essa prensagem, o desengace, e aí você já começa a coletar o líquido que saiu desse processo, em que o líquido fica junto com essas cascas, né, de uvas tintas, tá? E depende aí da mão do enólogo. É uma receita de bolo. Às vezes ele quer um rosé bem tranquilo, bem bonito, bem Provence, né, aquele salmãozinho claro. Isso pode ser de horas ou até 3 dias dessas cascas junto no tanque de aço inox, para poder dar o tom do rosé.
E depois disso ele vai para efetiva fermentação, porque aí ele arranca todas aquelas cascas e aí segue o fluxo normal de produção do vinho. O outro método, que quem já provou rosés franceses, e em especial lá do Languedoc, vai um método Sainé. Eu não sou boa de francês, tá, gente? É ainda um pecado ainda que eu cometo, apesar de ver tantos termos, mas o francês é a minha próxima língua a aprender. Sainé é feito em especial no Languedoc. O que difere bastante aqui? Aqui, basicamente, eu estou já no processo de produção de um vinho tinto. Só que, como eu brevemente falei antes, né? O vinho tinto tá com as cascas. O que eu acabo fazendo? Eu acabo criando um subproduto do vinho tinto que tá no meu aço inox lá e já começo a extrair o líquido que estiver saindo. Então, ou seja, eu pego um líquido ainda clarinho de algo que vai sair uma produção de vinho tinto, ok? Então, essas são as conceituações para vinhos rosés. Mistureba existe, gente. Quando vocês encontrarem, aí eu não quero, né? Eu detesto falar isso, mas assim, vinho rosé, muito barato no mercado, assim, me perdoe. Ambos os métodos aqui são métodos caros, porque são métodos sérios de produção de rosé. Esse método aqui é o único permitido na Provence, né? Aqui é um método bastante renomado no Languedoc, tá? Então para vocês conhecerem. Gostaram? Gostaram de ver que existem 3 métodos? Esse aqui é proibido, tá? Denominação de origem nenhuma permite, tá? Espumantes, falando de espumantes. Então são aqueles vinhos, espumante é vinho, ok? E que existem 2 processos que são os principais, tá? É o que a gente vai abordar brevemente hoje, no método Charmat. Método Charmat, eu pego as minhas uvas, tá? E já coloco num tanque de aço inox, né? E já começa o processo de fermentação. E nesse processo de fermentação, o que a gente entende? Ontem eu falei, o vinho ele começa a ser fermentado, ele se torna realmente vinho a partir do momento que colocamos leveduras, tá? As leveduras elas vão comer o açúcar e aí já começar a gerar álcool e gás carbônico. Eu começo essa primeira fase no método Charmat, num grande tanque de aço inox, estando lá com o meu vinho base, como eu falei, o espumante começa como todo um vinho normal, tem um vinho base. Eu coloco açúcar e coloco as leveduras para começar a comer o açúcar. Parto para uma segunda fermentação em tanques de aço inox. Todo o processo Charmat, ele fica só em tanques, ok? Completo essa minha segunda fase, faço uma filtragem, tá? Faço uma filtragem para ele ficar translúcido, né? Para ele ficar aquele amarelo bonito, tudo. E vou para uma finalização, que eu dou mais detalhes no slide seguinte, que é a finalização com a dosagem. E a dosagem é que vai definir o teor de açúcar dessa finalização do espumante. Quem se lembra já deve ter visto Natur, Brut, Extra Brut e assim por diante, até o Demi-Sec, que é a categoria mais doce dos espumantes, tá? Essas categorias, Brut, Extra Brut, Natur, só existem para espumantes, ok? Não existe para vinhos. Vinhos que são tranquilos, ok? Finalizo o meu espumante, denominando ele se ele vai ser Brut. Se eu não coloco nada desse licor, né, de dosagem, né, que é um licorzinho realmente que a gente coloca, ele vai ser a categoria Natur, que é a categoria mais seca, ou seja, é totalmente sem adição de açúcar, tá? E tem muita gente que gosta realmente desse tipo de espumante, né? Método tradicional. O método tradicional remete sempre a champanhe. Champanhe é um dos espumantes assim, mais celebrados do mundo, né? E é basicamente feito do método tradicional, que com o termo que também vocês já devem ter visto em algumas garrafas, método champenoise. Perfeito? Começamos também o espumante. Tudo bem, Rogério? Alguma dúvida? Legal. Alguns comentários aí, passando? Pode falar, Rogério. Comentários, não, pessoas acenando. Acenando, beleza? Entrando. Mandando beijo. Aqui, se o Rogério for dar um acenando aí, ele vai derrubar a câmera, tá? Outro colega nosso, William Iorushi. Ah, olha só, vou chamar o Batata. William. Valeu, Batata. Vambora.
Começo também com o mesmo vinho base, né? Então o start de produção de vinho no método tradicional, espumante tradicional, é o mesmo. Eu tenho o meu vinho base, aí um pequeno complemento. Muitos espumantes, em especial champanhe, eu tenho blends de uvas. Champanhe é tradicional pelo blend de Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Tô aparecendo? Não tô aparecendo, Rogério? Não. Não? Tá. Na verdade, quando você aparece com a cabeça... Eu tapo o slide, não tem problema. Não é questão de tapar. É que aí ele clareia a tela e aí fica pior para ver o slide. Então é melhor ficar parado, é isso, gente. Se eu estiver atrapalhando demais a transmissão, eu saio também. Aí eu deixo o Rogério apresentando, pode ser? Isso aqui. Essa aqui tá mais legal. Você quer que eu saia do slide? Então eu saí do slide, pessoal do Insta, fica mais vendo o slide aí ouvindo a minha voz, beleza? Isso, então exatamente. No Insta fica melhor assim. Muito show. O slide. O slide. Isso, o importante é o conteúdo, vamos lá. Então eu faço meu vinho base ou o meu blend, tá? Então vamos entender. Os blends mais famosos são aqueles que produzem, por exemplo, os espumantes no estilo de champanhe, né? Que é Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Pinot Noir e Pinot Meunier, que são uvas tintas, tá? A única branca é a Chardonnay. Mas como que eles saem brancos, né? Espumantes brancos, né? É porque eu só uso a polpa, não uso a casca. Quem se lembra da aula de ontem, né? Quando eu vou produzir vinho tinto, boa parte da cor, a cor vem basicamente da pele, da casca, tá? Quando eu faço os espumantes, né? E principalmente champanhe, aí acaba sendo só usando a polpa. Aqui totalmente a diferença dos métodos. Eu fiz o meu vinho base e levo esse meu vinho base para garrafas, ok, gente? Para garrafas, e eu vou adicionar as famosas leveduras. E junto com o açúcar, elas vão promover a geração de álcool e o gás carbônico dentro da garrafa. Essas garrafas são fechadas com tampinhas de garrafa, ok? A gente fecha, essa tradicional de cerveja, né? Você vai para um processo de envelhecimento, as garrafas ficam um tempo lá. São processos, assim, depende do produtor ou do enólogo, entre 6 meses até 48 meses, tá? Principalmente os grandes champanhes, nas grandes casas, né, de produtoras, né, lá na região. E são champanhes belíssimos e que ficam praticamente 5 anos nesse processo que se chama autólise, tá? Mas vamos falar, eles ficam em processo de envelhecimento até anos, praticamente. Na sequência, depois desse envelhecimento, a gente começa o famoso mexer a garrafa. Mexer a garrafa para quê? De cabeça para baixo, tá? É uma atividade que eu adoraria fazer numa vinícola, tá? Ficar todo santo dia, de meia em meia hora, né? Isso aí é coisa da CBN, né? De meia em meia hora passando notícia. Na verdade é lá 2, 3 vezes ao dia e fazer o riddling, ou seja, fazer com que as garrafas sejam remexidas uma a uma. Existem já processos mecânicos, tá? As grandes casas de champanhe, tá? Os grandes produtores de cava, hoje tem já máquinas que fazem isso automático, tá? Ou seja, tudo no mundo do vinho também está evoluindo bastante. E que esse processo de ficar mexendo garrafa, basicamente interfere na produção. Ele faz com que, lembra das leveduras que eu acabei colocando-as, né, nessa fase inicial dentro da garrafa? Essas leveduras elas vão morrendo dentro da garrafa porque elas consomem todo o açúcar e aí não tem mais alimento dentro da garrafa. Então, no momento que eu acabo, só voltar o slide aqui, o micro adora dormir, gente, me perdoa, é um micro sonolento, né? O Rogério vai corrigir isso para amanhã. Essas leveduras, a partir do momento que eu vou mexendo as garrafas, ela vai concentrando isso no gargalo da garrafa. Para quê? Para que eu faça o congelamento desse gargalo da garrafa total, abro essa tampinha de garrafa, eu faço essas leveduras serem expelidas, e ela é expelida por causa do gás carbônico formado dentro da garrafa, ou seja, é aquela perlagem que já foi formada naturalmente, e eu fecho e aí eu venho com o melhor detalhamento, tá, gente? Eu faço também uma finalização e defino qual que vai ser o teor de açúcar desse meu produto.
O famoso licor de expedição, né? O licor, né, que faz a dosagem, define então. Eu sempre gosto de ensinar isso, né, nas nossas aulas. E no grau de como um triângulo, ok? Um triângulo. A ponta do meu triângulo, ou seja, aquela pontinha menor, é onde fica o meu nível mais seco, é o meu nível natur, tá? Que seja sem adição nenhuma de açúcar. Não foi usado o licor de finalização, eu só expeli as leveduras, tudo, coloquei a rolha, coloquei a travinha e mandei isso para comercialização, tá? A partir do momento que eu começo a descer nesse meu triângulo, tá? Esse triângulo eu vou mostrar, é uma produção minha, né? Então, eu também sou criativa. Eu vou mostrar nas aulas seguintes, tá? Esse triângulo. Então, eu começo do Natur, Brut, Extra Brut, até chegar praticamente no demi-sec, que é o que é mais consumido no Brasil. No Brasil, a categoria do, ou seja, que é doce pra dedéu, né? Não falei palavrão, tá? Minha família fica doida comigo, né? Assim, o Du não veio para o Brasil, tá bom? Aqui vocês não vão conseguir ver, mas vamos falar de maneira geral, mais pelos mapinhas. Os tipos de espumantes e as suas regiões, tá? Eu tenho então a categoria de champanhe. O champanhe produzido na França, numa região, tá? Tudo bem, Rogério? O que faz quando alguém envia uma solicitação Não para tem que participar? fazer nada. Fica para depois de quem mandou a solicitação. Você sabe quem é, Rogério? Moniquets, Wine Lover. Beijinhos, beijinhos. Champanhe, método tradicional ou champenoise, isso que é fundamental entender. Uvas, Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Prosecco, que todo mundo chama espumante de Prosecco. Gente, Prosecco é uma categoria de espumantes, tá? É feito na Itália, na região do Vêneto, lá no norte da Itália. Norte da Itália, que se Deus quiser, tutti amici di Italia, baci a tutti. E fé, forza Itália. Feito no norte, em Vêneto, no método Martinotti. Que seria o método Martinotti, já que eu não apresentei nada lá? Gente, é o método Charmat, tá? Só para vocês entenderem um pouco. Franceses e italianos usam os seus próprios termos, tá? Então o italiano usa um termo italiano para explicar algo que é a mesma coisa que o francês também tem o mesmo termo, ok? Cava, fantástica cava, maravilhosa, espumante, feito na região da Catalunha, em especial Penedès. Penedès é a principal região, tá? É um espumante de método tradicional que é o mesmo do champanhe. Quem já ouviu falar de cremant? Cremant é o espumante do método tradicional, tá? Para conceituar geral, é um do método tradicional que é feito fora da região de Champagne, porque em Champagne só se produz champanhe, ok? Nas mesmas uvas também, tá? Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, tem outros também, aí são um pouco mais democráticos, Pinot Blanc, Chenin Blanc. Franciacorta, que é o meu desejo, assim, de viver em Franciacorta. Eu bebo Franciacorta assim que posso, né? É claro, são economias que precisam ser feitas para isso. E é um espumante fantástico e que, assim, eu sou suspeita para falar, bate de frente com os melhores champanhes do mundo, tá? Pela categoria. Método clássico. E o que eu falei? Carla, você não falou nada de método clássico. Método clássico é o método champenoise, tá? Então, sempre falando disso. Que modalidades de uvas? Né? O Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio. Vamos falar de espumantes em geral, sparklings, né? Como a gente começa a falar. Vamos falar do espumante brasileiro. Não dá para deixar de ressaltar numa mega tabela dessa do espumante brasileiro. O espumante brasileiro, ele tem tanto no método tradicional quanto no método Charmat. E vocês vão poder olhar isso bem no rótulo, tá? Quando a gente tiver nas próximas aulas ao longo dos dias aí, vou estar mostrando vários tipos, tá? Você faz de vários tipos de uva. Chardonnay, Pinot Noir, Malbec, Merlot. A criatividade dos enólogos brasileiros para se fazer espumante é incrível, tá? E concentração de produções. Serra Gaúcha, tá? Que é a nossa campeoníssima. Nossos amigos lá da Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, Serra Catarinense, São Paulo e o Nordeste brasileiro. Isso que é fantástico também a gente conhecer, tá?
O último método, que é método, tá? É um tipo e método, e vamos falar bem rapidinho, é o método AST, que a gente toma normalmente os moscatéis, e que é usado bastante para um vinho, para você ter como acompanhamento de sobremesas, tá? Da uva moscatel, tá? E o método AST, falando bem, de maneira bem sucinta, é a mesma coisa que um método Charmat, Martinotti, só que ele só tem uma fase, tá? Uma fase de produção. Ele não tem dupla fermentação, ok? Ele fermenta já, ou seja, eu já crio o vinho base e tudo, e eu já coloco a levedura e eu já engarrafo e mando. Por isso até que é um vinho mais doce e não tem tanto gás, ok? Pegaram? Vinhos brancos, vamos entendê-los em 3 categorias. Já estamos já a 20 minutos de terminar a nossa super aula. Vinhos brancos eu tenho basicamente os vinhos leves. Entenda-se vinhos leves, aqueles refrescantes, fáceis de serem bebidos, acidez bem marcada. Aí vocês vão me falar, nossa Carla, ninguém me falou nada de acidez. Acidez é a pauta, já fazendo spoiler da aula de amanhã. Vamos falar de acidez, de tanino, o que é corpo, né? O que é equilíbrio, esses termos que aparecem assim nas fichas, nos sommeliers falando, né? Vamos entendê-los, tá? Sempre você vai encontrar aromas muito marcantes e frutados para cítricos, tá? Então você vai pegar realmente abacaxi, né? Você vai ter o maracujá, você vai ter coisas assim, exóticos, né? Frutas tropicais, cítricas bem interessantes. Nós temos a categoria dos aromáticos, aí como uma derivação, tá? Porque os vinhos aromáticos, eles são um pouco mais, são menos leves, tá? Mas não são encorpados como o último nível. E qual que é a principal diferença entre eles? Eu tenho outras frutas tropicais, né? E o que acaba provocando são vinhos brancos que quando você já faz, né, as primeiras degustações, quando você leva ao nariz, já vem uma explosão de aromas, tá? Assim, o que a gente mais trabalha hoje, né, como por exemplo, com a uva Torrontés, a Torrontés, bastante famosa na Argentina, tá? Um Gewürztraminer também é uma explosão de aromas. Então a gente classifica esses vinhos basicamente aqui nessa classificação. E o último, médio para encorpados, a gente tem todos aqueles que, principalmente vinhos brancos, que passam por barrica. E o que acaba tendo, ele tem sempre aromas de frutas brancas, tá? Mais maduras, não tão festivas. A gente sempre chama que o rei dessa categoria é o Chardonnay, porque ele das uvas brancas ele é o mais assim moderado, ele tem a sua intensidade, principalmente em boca e em aromas. O Chardonnay ele é mais sisudo, mas também clássico nessas sensações. Ele é rico no paladar e basicamente uvas brancas que fizeram vinhos brancos dessa categoria, Chardonnay, Viognier, Semillon, tá? Principalmente Chardonnay, Viognier são as mais conhecidas. E sempre lembrando, vinhos dessa categoria também têm potencial de envelhecimento. Vinhos tintos. Vinhos tintos também temos 3 classificações para que vocês tenham, né, basicamente em memória. Vinhos leves, basicamente aromáticos, tá? Tem frutas vermelhas vivas. Você tem a impressão que sempre está com morangos, tá? Você tá com aquelas amoras fresquinhas, é isso que você sempre tem que capturar num vinho leve frutado. Fruta viva, fruta vibrante, é isso que você encontra. Os mais famosos, um Beaujolais, né, da uva Gamay e Pinot Noir, tá? E o Pinot Noir. Você tem uma acidez que é bastante vibrante, tá? Então você saliva quando toma bastante, mas por ser vinho tinto, era para ter tanino? Sim. Só que eles são mais delicados pela estrutura da uva, tá? Opa, o pessoal acordou, os meus filhos acordaram. Aqueles vinhos tintos, né, de uvas que produzem o tipo mais pro médio, tá? Entenda tipo médio, que você nota uma presença maior em boca, tá? Então, ou seja, não tem uma passagem, né, bem suave como seria do primeiro tipo. Normalmente você tem as frutas vermelhas também vivas, mas não é a mesma explosão do anterior, tá? E você nota que já são vinhos com um pouco mais de tanino, então vocês notam
na língua que você tem. Opa, isso aqui é mais estruturado, né? Ganha a palavra, né? Você acaba dando adjetivos para isso. Então são vinhos com um pouco mais de estrutura que a categoria anterior. Que uvas promovem isso? Merlot, Sangiovese, Grenache ou Garnacha, para os espanhóis, Cabernet Franc, ok? E os vinhos encorpados, finalizando aqui, eles são literalmente mais encorpados, tá? Principalmente pela estrutura da uva e porque também remetem a uvas vermelhas, frutas no caso, maduras. Então eu estou pegando mais aquela cerejona gostosa, maravilhosa, que é carnuda e é mais madura, diferente então dos outros tipos. Normalmente um vinho encorpado passa por barrica e são perfeitos para envelhecer. Isso também são bastante dúvidas que chegam lá no nosso saque. O que eu entendo como vinho para envelhecer? Vamos falar disso nas próximas aulas, mas normalmente já tenho em mente que vinho encorpado, ele precisa ter estrutura. Vinho tinto e até vinho branco e tenha potencial de envelhecimento. É a uva também que vai, claro, o processo de vinificação, principalmente se passou por barrica, é que vai te dar um norte se esse vinho tende a ser bem envelhecido ou não com o tempo. Cabernet Sauvignon, Shiraz ou Shiraz Austrália, é a mesma coisa que o Syrah francês, que o Syrah brasileiro, ok? Nebbiolo, uva fantástica da região do Piemonte, e o famosíssimo Malbec argentino, que não é argentino, tá? Não é origem, tá, gente? É uma uva que nasceu na França. Vinhos fortificados ou doces, a gente já ir finalizando basicamente a nossa aula. Nós temos, vamos assim, mentalizar 4 grandes tipos, tá? Nós temos os fortificados. Tudo bem, Rogério? Entenda fortificado, todo aquele que teve um complemento de álcool, normalmente álcool vínico, tá? E que vai finalizar e dar estrutura para os vinhos. Os mais famosos, Porto e Sherry. Sherry, fantástico. Porto, e não dá nem para mencionar a quantidade de uvas no slide, tá? Que fazem um Porto. Sherry também tem uvas bem específicas, Palomina, né? Uma das principais, né? Late Harvest é o que a gente conceitua como todo o outro reino de vinhos doces, né, dessa categoria. Entenda Late Harvest mesmo no conceito da tradução do inglês, ou seja, uma colheita tardia. Lembra que ontem também falávamos, né, alguns vinhos você vai colhê-los para que eles tenham estrutura, acidez, né, vivacidade, para que dê características ao seu vinho, né, o seu vinho branco, o seu vinho tinto. E na produção do vinho de colheita tardia, eu deixo uma parte da minha parreira um pouquinho mais com os meus cachos, para que esses cachos ganhem cada vez mais açúcar, a polpa fique cada vez com mais açúcar. E existem os vários processos de se fazer, o apacimento, né, ou seja, deixa secar um pouco esses cachos, né, para que ainda fique um líquido mais ainda primoroso, né, para a produção de um late harvest. Ice Vine, aqui por exemplo, citando o Canadá, os Ice Vine são muito mais também conhecidos pelos alemães e são uvas que uvas também que são colhidas em situações bem interessantes. Vinho do gelo, né? Um vinho do gelo, porque você colhe essas uvas a uma determinada temperatura e de preferência extremo frio, tá? Grande problema para esse vinho, aquecimento global. A própria Alemanha já está tendo dificuldade de produção. Hoje é o Canadá que mais está despontando para esse tipo de produção de vinho doce. E um dos mais famosos, os Sauternes. Sauternes, que é produzido nem com apacimento, né? Late Harvest, na verdade, é aquele tipo de vinho que foi produzido com os cachos que tiveram a invasão de fungos, que aí no inglês é o Noble Rot ou podridão nobre na tradução. É uma podridão tão nobre que faz serem vinhos fantásticos, pequenininhos e carésimos, mas são obras de arte praticamente. Opa! Deu certo, 7 horas e 50 minutos. Daqui a pouco já está chegando o Jornal Nacional. Fina estampa, Pereirão de novo aí, coitada, aquela mulher sofre.
Tópicos de amanhã. Amanhã vai estar melhor ainda, gente. Vamos começar a dar então um panorama geral das uvas mais conhecidas, para que a gente então comece a entender, opa, Malbec, Chardonnay, suas origens, tá? Varietal e blend, tá? Por que eu uso esses termos? O que um enólogo faz ou quer dar a entender com um varietal ou com um blend, tá? E blend é uma arte e cada enólogo tem isso na mão, muito bem desenhado, a gente vai explicar também para vocês. E por que do uso de barricas? E para vocês também conhecerem os tipos de barrica. E, para começar já na parte mais gostosa, como avaliar e apreciar um vinho. Aí então a gente vai entrar no detalhe de como olhar um vinho, de como sentir o aroma, de como fazer uma descrição do vinho e entender acidez, tanino, corpo e tudo assim por diante. Uma das minhas filhas sumiu aí, eu só vi alguém mexendo. Gente, espero vocês amanhã. Um beijo pro pessoal do Insta. Muito obrigada pela presença a todos vocês. Deus proteja todo mundo. Todos quietos em casa. Hashtag fiquem em casa enquanto permitirem, né? 19 horas, pessoal, Facebook também. Amanhã, grande beijo para vocês. Ficou alguma dúvida? Manda no contato@brindesevinhos.com.br, tá? Eu já tô começando a receber dúvidas e a gente vai fazer um apanhado amanhã, sexta-feira, tô bem perdida. Vou fazer apanhado dessas dúvidas no sábado. Vocês acharam? Sabadão também. Sabadão vamos fazer um happy hour virtual, todo mundo 7 da noite, aprendendo sobre vinho e vamos juntos aprender cada vez mais, porque como diz a minha musa Rita Lobo, o conhecimento é libertador e a Brindes e Vinhos quer que todo mundo conheça sobre vinho para que se torne um produto mais apreciado por todos, totalmente desmistificado. Um grande beijo, pessoal Instagram, pessoal do Facebook também, um grande abraço. Amanhã tentaremos transmissões pelo YouTube, precisamos só uns detalhes técnicos, mas também talvez tenhamos uma terceira tipo de transmissão, tá bom, gente? Bem, com vocês, eu vou tomar o meu vinhozinho agora, convido vocês também aí, cada um na sua casa. Estamos com o nosso e-commerce também aberto lá, tem gente que está em dúvida, estamos normal, gente. Eu tenho 2 confinamentos, um que é lá na Brindes e Vinhos, no Jardim Paulistano, e outro aqui em casa, quando eu chego, né, junto com os meus bebês. Hoje eles não quiseram aparecer na live, gente, é porque eu tava de pé, provavelmente, tá? Então, muito obrigada a todos, fiquem com Deus, até amanhã, 19 horas. Tchau!